Orientação da criança. Capítulo 63. Temperança em todas as coisas. A intemperança causa a maioria dos males. A intemperança jaz no fundamento da maior parte dos males da vida. Destrói anualmente dezenas de milhares de pessoas. Não falamos da intemperança como limitada unicamente ao uso das bebidas alcoólicas, mas lhe damos mais ampla significação, incluindo a condescendência prejudicial de qualquer apetite ou paixão. Devido à intemperança, uns sacrificam a metade e outros 2/3 de suas faculdades físicas, mentais e morais, tornando-se joguetes do inimigo. Condescendência excessiva é pecado. Excessiva tolerância no comer, no beber, no dormir ou contemplar é pecado. A ação saudável e harmoniosa de todas as faculdades do corpo e da mente resultam em felicidade, e quanto mais elevadas e refinadas as faculdades, mais pura e perfeita a felicidade. Temperança é um princípio da vida religiosa. A temperança deve ser ensinada e praticada em todas as coisas da vida. A temperança no comer, no beber, no dormir e no vestir é um dos grandiosos princípios da vida religiosa. A verdade aplicada no santuário da alma orientará no tratamento do corpo. Coisa alguma que se relacione com a saúde do agente humano deve ser considerada como indiferença. Nosso bem eterno depende do uso que nesta vida fazemos de nosso tempo, força e influência. Só nos é dado possuir aqui uma vida, e a pergunta que cada um deveria fazer é: como posso empregar minha vida de modo a poder obter o máximo benefício? Nosso primeiro dever para com Deus e os nossos semelhantes é o do desenvolvimento próprio. Toda a faculdade de que o Criador nos dotou deve ser cultivada ao mais alto grau de perfeição, para que possamos realizar a maior soma de bens de que somos capazes. Dai ser bem empregado o tempo dedicado ao estabelecimento e à preservação de boa saúde física e mental. Não podemos consentir em impedir o crescimento ou invalidar uma simples função da mente ou do corpo pelo excesso de trabalho ou pelo abuso de qualquer parte do maquinismo vivo. Logo que o fazemos, devemos sofrer as consequências. Maravilhoso poder. A observância da temperança e regularidade em todas as coisas tem um poder maravilhoso. Fará mais do que as circunstâncias ou os dotes naturais para promover aquela doçura e serenidade de disposição que tanto tem que ver com o suavizar do caminho da vida. Ao mesmo tempo, o poder do domínio próprio, assim adquirido, demonstrar-se-á um dos mais valiosos aparelhamentos para lutarmos com êxito no campo dos árduos deveres e realidades que esperam a cada ser humano. Auxílio para pensar com clareza. Todos os dias, homens que ocupam posição de responsabilidade têm de tomar decisões das quais dependem resultados de grande importância. É-lhes preciso com frequência pensar rapidamente, e isso só pode ser feito com êxito pelos que observam estrita temperança. A mente se revigora sob o correto tratamento das faculdades físicas e mentais. Se a tensão não é demasiada, sobrevém renovado vigor a cada esforço. Hábitos temperantes, ricas recompensas. Nossa geração está cercada de atrativos calculados a tentar o apetite. Especialmente em nossas grandes cidades, toda a forma de condescendência é tornada fácil e convidativa. Aqueles que, como Daniel, recusam corromper-se, receberão a recompensa de seus hábitos de temperança. Com seu maior vigor físico e aumentado poder de resistência, têm um banco para depósito do qual podem sacar em caso de emergência. Hábitos físicos corretos promovem a superioridade mental. O poder intelectual, o vigor físico e a longevidade dependem de leis imutáveis. Não há aconteceu, não há acaso nessa questão. O Deus da natureza não interfere para livrar o homem das consequências da violação das leis naturais. Temperantes em todas as coisas. A fim de preservar a saúde, é necessário temperança em todas as coisas.
Nosso Pai Celestial enviou a luz da reforma de saúde para guardar contra os males resultantes de um apetite viciado, para que os que amam a pureza e a santidade possam saber como usar com discrição as coisas boas que Ele lhes proveu e para que, ao exercerem a temperança na vida diária, possam ser santificados pela verdade. Temperança precede a santificação. O povo de Deus deve aprender a significação de temperança em tudo. Toda condescendência consigo mesmo deve ser afastada de sua vida. Antes de eles poderem compreender realmente o sentido da santificação genuína e da conformidade com a vontade de Cristo, precisam, pela cooperação com Deus, obter o domínio de hábitos e costumes errôneos. No estudo. A intemperança no estudo é uma espécie de intoxicação, e aqueles que com ela condescendem à semelhança do bêbado desviam-se das veredas seguras e tropeçam e caem nas trevas. O Senhor quer que todo estudante conserve em mente que devemos ter em vista unicamente a glória de Deus. Ele, o estudante, não deve esgotar as faculdades mentais e físicas para obter todo o conhecimento possível das ciências, mas cumpre-lhe conservar o brilho e o vigor de todas as suas energias para se empenhar na obra que o Senhor lhe designou, em auxiliar almas e encontrar a vereda da justiça. No trabalho. Devemos ser temperantes no trabalho. Não é dever nosso colocar-nos em situação de ficar sobrecarregados. Alguns poderão às vezes achar-se em condição em que isso seja necessário. Deve, porém, ser exceção, não regra. Cumpre-nos exercer temperança em tudo. Caso honremos o Senhor fazendo a nossa parte, Ele, pela sua, conserva-nos a saúde. Devemos ter sensato domínio de todos os nossos órgãos. Sendo temperantes no comer, vestir, trabalhar e em tudo, podemos fazer por nós mesmos o que médico algum poderá. Como regra, o trabalho do dia não deve ser prolongado noite adentro. Foi-me mostrado que os que isso fazem perdem às vezes muito mais do que lucram, pois suas energias são esgotadas e eles trabalham sob estímulos nervosos. Podem não observar qualquer dano imediato, mas com certeza estão solapando sua constituição. Os que fazem grande esforço para realizar justamente tanto trabalho em determinado tempo e continuam a trabalhar quando seu juízo lhes diz que deviam descansar, jamais lucram. Estão vivendo de capital emprestado. Estão gastando a energia vital de que necessitarão num tempo futuro. E quando a energia que tão indiferentemente usaram é exigida, fracassam por esta lhes faltar. Foi-se a força física, fracassam as faculdades mentais. Reconhecem que se defrontam com a perda, mas não sabem qual é. Seu tempo de necessidade chegou, mas os seus recursos físicos estão esgotados. Todo aquele que viola as leis da saúde deve a qualquer tempo sofrer em maior ou menor escala. Deus nos proveu de vigor constitucional, que será necessário em diferentes períodos de nossa vida. Caso indiferentemente esgotemos essa energia pela contínua sobrecarga, em algum tempo seremos os prejudicados. No vestir. Sob qualquer aspecto, as roupas devem ser saudáveis. Acima de tudo, Deus quer que tenhamos saúde, saúde de corpo e de alma. E devemos ser coobreiros seus tanto para a saúde de um como da outra. Ambas são promovidas pelo vestuário saudável. Ele deve possuir a graça, a beleza, a conveniência da simplicidade natural. Cristo nos advertiu contra o orgulho da vida, mas não contra a sua graça e beleza naturais. No comer. A verdadeira temperança nos ensina a dispensar inteiramente todas as coisas nocivas e usar judiciosamente aquilo que é saudável. Poucos há que se compenetram como deviam, do quanto seus hábitos no regime alimentar têm que ver com sua saúde, seu caráter, sua utilidade neste mundo e seu destino eterno. O apetite deve sempre estar sob a sujeição das faculdades morais e intelectuais. O corpo deve ser o servo da mente, e não a mente a serva do corpo. Os que comem e trabalham com intemperança e irracionalmente, falam e agem irracionalmente. Não é necessário beber bebidas alcoólicas para ser intemperante.
O pecado de comer com intemperança, comer com muita frequência, em demasia, e alimentos extravagantes e nada saudáveis, destrói a ação sadia dos órgãos digestivos, afeta o cérebro e perverte o juízo, impedindo o pensamento e a ação racionais, calmos e sadios. Cuidado para não comer em demasia. Em 9 entre 10 casos, há mais perigo de comer demais do que de menos. Há muitos enfermos que não sofrem doença alguma. A causa de sua enfermidade é a condescendência para com o apetite. Julgam que, se o alimento é saudável, podem comer tanto quanto queiram. Esse é um grande engano. As pessoas cujas energias estão debilitadas devem ingerir uma quantidade moderada e mesmo limitada de alimento. O organismo, então, será habilitado a desempenhar seu trabalho facilmente e bem, sendo evitado muito sofrimento. Não negar a Deus por um ato de intemperança. Fomos comprados por preço. Devemos, portanto, glorificar a Deus no nosso corpo e no nosso espírito, os quais lhe pertencem. Não devemos negar por um ato de intemperança, pois o Filho unigênito de Deus nos comprou por um preço infinito, a saber, o sacrifício de sua vida. Não morreu ele por nós para que nos tornássemos escravos dos maus hábitos, mas para que nos pudéssemos tornar filhos e filhas de Deus, servindo-o com toda a energia de nosso ser. Os que possuem constante e viva percepção de que se acham nessa relação para com Deus, não porão no estômago comida que agrade ao apetite, mas prejudica os órgãos digestivos. Não arruinarão a propriedade de Deus por satisfação de impróprios hábitos no comer, beber ou vestir. Terão grande cuidado com o organismo humano, compreendendo que assim devem fazer, a fim de trabalharem em colaboração com Deus. Ele quer que eles tenham saúde, sejam felizes e úteis. Mas, para que assim possam ser, precisam pôr a vontade ao lado da sua. Temperança em todos os detalhes da vida. Insistimos em que os princípios da temperança sejam aplicados em todos os detalhes da vida doméstica, que o exemplo dos pais deve ser uma lição de temperança, que desde a meninice devem ser ensinados às crianças a abnegação e o domínio próprio, e tanto quanto seja coerente, delas exigidos. No círculo familiar e na igreja, devemos pôr a temperança em elevada plataforma. Deve ser um elemento vivo, operante, reformando hábitos, disposições e caráter.